Que assim seja. Muito bom. Então vamos beber na fonte para expandir aí cada vez mais a nossa mente, como bem disse o João Vitor aí, né? Para que a gente evolua, cresça, né? Pessoal, muito boa noite a todos e todas, que eu ainda não consegui dizer boa noite. Muito bom todos reunidos. A Lúcia voltou, isso é ótimo. Que ela vai poder continuar contribuindo com os nossos estudos aqui. Nós estamos numa roda de debate. Vocês, por favor, deem suas opiniões, me interrompam e vamos continuar estudando, né? Nós estamos, então, no capítulo 4 e hoje nós estamos no item 11. Nós estamos estudando o papel da ciência na Gênese. E a gente vem falando aí, né, Kardec vem nos dizendo sobre esse papel da ciência, né, o que a ciência estudou, aonde que ela conseguiu chegar, o comparativo que ela faz e traz com a Gênese, com as Gênesis, né, das religiões, especialmente a Gênese de Moisés, né, que ele nos disse aí que a Gênese de Moisés é a mais próxima da realidade, né, e que a gente a gente precisa entendê-la não ao pé da letra, né? Exatamente, ali, literalmente, mas sim como uma alegoria, como uma forma de trazer o conhecimento para nós naquela época, né? Que nós ainda éramos muito crianças, né? Intelectualmente, moralmente falando, e que a ciência, à medida que vai crescendo, à medida que a gente consegue evoluir junto com a ciência, nós vamos descortinando dos nossos olhos o que realmente está escrito ali, o que realmente foi o que aconteceu, né? Então hoje a gente vai continuar nesse estudo e hoje a gente vai falar, Kardec vai falar para nós sobre a forma como a ciência entende e quais as linhas que a ciência estuda dentro da Gênese. A gente vai ver que a ciência estuda a parte material da Gênese, né? A parte da formação do planeta, a parte da desenvolvimento e evolução do homem. Boa noite, Verinha. Boa noite, desculpa o atraso. Imagina, tá perdoada já, fica tranquilo. Vamos lá então, ó, capítulo 4, item 11. A Gênese se divide em duas partes. A história da formação do mundo material e da humanidade considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. Então a Gênese está dividida aí na formação do mundo material, a gente pode entender como o globo, né? Como a parte fisiológica, né? Os mares, os rios, as montanhas, né? As calotas polares, né? E também a parte da humanidade, que a gente sabe que o desenvolvimento e a formação do planeta em si e da humanidade, ela é diferente, né? Então, a gente pode dividir em duas partes. A formação do mundo, né, das montanhas, da terra, e também a gente pode falar dos animais, né, da vegetação, e também da humanidade. Né? E a humanidade, ela tem dois princípios, né, que é o corporal e o espiritual. Aí Kardec continua, ó. A ciência se tem limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. E é verdade, né? O que a ciência, né, que a gente aprende na escola, o que ela está estudando, né? Ela estuda a formação, né, do relevo, a formação dos mares, a formação dos continentes e também a formação do homem, a evolução física do homem. Né? Então a ciência ela acaba se limitando às leis que regem a matéria, como que é a formação da parte material, tanto do globo quanto da humanidade na sua esfera física. Né? No próprio homem, ela apenas há estudado o envoltório carnal. Por esse lado,
chegou a inteirar-se com exatidão das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Então, a ciência conseguiu se aproximar, né, ou descobrir já, grande parte, né, as partes principais do universo e do organismo humano. Então, hoje a gente sabe das leis da gravidade, né, como é que se forma a areia, por exemplo, como se dá a formação dos rios, a evolução dos animais, da vegetação, e também a gente a ciência já estudou também a evolução do corpo humano, as fases que ele passou e que ele está passando, né? Assim, sobre esse ponto capital, pode completar a Gênese de Moisés e retificar-lhe as partes defeituosas. Então, nessa parte física, né, que a ciência já conseguiu chegar, ela consegue complementar a Gênese de Moisés, né, e retificar-lhe, né, quer dizer, consertar as partes defeituosas, né? Então, a gente já sabe, através do estudo da geografia, da geologia, que os continentes e a vegetação se formaram durante milhares ou milhões até, não tenho esse conhecimento, mas acho que milhões e milhões de anos, né? Como é que foi esse desenvolvimento? Então a gente já consegue retificar essa parte da Gênese de Moisés, né, e completar através desse conhecimento físico, né, que a ciência já conseguiu alcançar. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias, que não são do domínio da ciência propriamente dita, e das quais, por este motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações. Então, a história do homem, na parte espiritual, né, depende, né, ela está presa a uma ordem de ideias especiais, né, que ainda não são do domínio da ciência propriamente dita, né. Está começando, a gente já vê estudos em universidades, né, que buscam a alma, o papel dela, né, mas a parte principal da ciência ainda não está ligada à parte espiritual. Então, não tem sido o objeto principal das investigações da ciência, né? Então, a ciência está se ocupando mais da parte física. A filosofia, a cujas atribuições pertence de modo mais particular esse gênero de estudos, apenas há formulado, sob o ponto em questão, sistemas contraditórios, que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases, afora as ideias pessoais de seus autores. Tem, pois, deixado sem decisão o assunto, por falta de verificação suficiente. Realmente, a parte espiritual do homem acaba ficando mais dentro da discussão filosófica, dentro da discussão dos filósofos, né? Mas aí, realmente, como Kardec colocou, há sistemas contraditórios. Então, nós temos aqueles filósofos que se dedicam, né, de corpo e alma apenas à espiritualidade. Eu não sou um conhecedor de filosofia, mas eu sei que Santo Agostinho, né, ou Agostinho, né, é um desses filósofos que trata muito da parte espiritual. E também nós temos também os filósofos totalmente materialistas, né, que ficam na discussão apenas da parte física, que não acreditam na continuidade da alma e que entendem que a morte é o fim de tudo. Então acaba que na parte filosófica há uma intensa discussão, mas de extremos, né? Então nós temos aquele que está na pura espiritualidade e o outro que está na negação completa, né? E aí a decisão, que é o que ele tem falado aqui, ó, tem, pois, deixado sem decisão o assunto, por falta de verificação suficiente. Então, a conclusão da filosofia não tem. A gente tem vários teóricos, muito bons, né? E que merecem ser estudados.
Mas lhes falta o quê, principalmente na filosofia? Verificação, né? Lhe falta observação suficiente. Item 12. Essa questão, no entanto, é a mais importante para o homem, por isso que envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo material apenas indiretamente o afeta. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde ele veio e para onde vai, se já viveu e se ainda viverá, qual a sorte que lhe está reservada. Então, a parte mais importante para o homem, né, para a humanidade, é de fato as questões que envolvem o que se passou e o que vai se passar, né? Porque as questões do mundo material, elas são muito importantes, né? Afinal de contas, é onde a gente vive. Mas ela nos afeta apenas indiretamente, né? Eu acredito que todos vocês devem conhecer, eu conheço pessoas que a vida toda estudaram muito, pessoas muito cultas, mas que enquanto materialistas não tinham perspectiva, ou não conseguiam ir além, né? Então acabando ficando limitado até na forma de agir. Eu dou um exemplo, porque meu avô dava esse exemplo para todo mundo. Ele era uma pessoa que não conseguia, ele dizia para mim que não conseguia acreditar num futuro após a morte. Mas à medida que foi chegando a idade, ele começou a despertar e me questionar, foi se interessando mais, né? Então é isso que realmente importa para o homem, no fundo. Porque a gente sabe que a questão material ela é importante, mas ela é só o topinho, né? É só a pontinha do iceberg. O grosso mesmo está na parte espiritual, né? Sobre todos esses pontos, a ciência se conserva muda. A filosofia apenas emite opiniões que concluem em sentido diametralmente opostos, mas que, pelo menos, permitem se discuta, o que faz com que muitas pessoas se lhe coloquem do lado, de preferência a seguirem a religião, que não a discute. Então é isso mesmo, né? Nesse ponto espiritual, a ciência praticamente não muda nada, né? Ela se conserva muda, né? Não emite opiniões conclusivas. A filosofia fica na base da discussão, né? O que já é bom, né? Porque a gente discute, acaba evoluindo. E isso faz com que muitas pessoas, por não acharem um sentido final, uma conclusão satisfatória, busquem na religião a solução para o que procuram. O problema é que a religião muitas vezes não discute isso também, né? A religião, dependendo da linha, ela simplesmente apresenta um dogma sem discussão e sem raciocínio. E muitas pessoas, por esses problemas da ciência não ter uma conclusão, a filosofia ficar apenas no campo da discussão, acabam abraçando algum dogma e deixando de lado o intelecto, né? O que é uma pena, mas cada um tem seu tempo e a sua forma de agir, né? Item 13. Todas as religiões são acordes, né? Todas as religiões concordam quanto ao princípio da existência da alma, sem, contudo, o demonstrarem. Porque toda religião, se a gente for ver mesmo a fundo, ela acredita na existência da alma. Talvez dê outro nome, aborde de formas diferentes, mas as religiões, como um todo, elas acreditam que após a morte, ou vai haver uma reencarnação, ou nós iríamos para um céu ou para um inferno, ou esperaríamos um juízo final. Enfim, de alguma forma, a existência, a essência do ser humano continuaria. Por isso que a maioria das religiões acreditam aí na existência da alma, né? Não o são, porém, nem quanto à sua origem, nem com relação ao seu passado e ao seu futuro, nem principalmente, e isso é o essencial, quanto às condições de que depende a sua sorte vindoura, né? Então, elas concordam que exista uma alma, né, que vai resistir aí à morte do corpo físico,
mas não estão de acordo em relação à origem da alma, ao passado, ao futuro e principalmente as condições que dependem da sua sorte vindoura, né? O que a gente faz agora que vai concluir depois. Em sua maioria, elas apresentam do futuro da alma, e o impõem à crença de seus adeptos um quadro que somente a fé cega pode aceitar, que não suporta exame sério. Ligado aos seus dogmas, as ideias que nos tempos primitivos se faziam do mundo material e do mecanismo do universo, o destino que elas atribuem à alma não se concilia com o estado atual dos conhecimentos. Não podendo, pois, senão perder com o exame e a discussão, as religiões acham mais simples proscrever, ou seja, banir um e outra. E é exatamente isso, né? Na maioria, né, das religiões, elas apresentam sobre o futuro da alma um quadro que somente a fé cega pode aceitar, porque não dá para ter um exame sério. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma amiga na escola que era de uma religião e ela dizia que depois da morte nós ficaríamos aguardando um juízo final. Nesse juízo final, o demônio viria e torturaria as almas, e aquele que não aguentasse a tortura iria para o inferno, e o que aguentasse a tortura iria para o céu, segundo o entendimento da religião dela. Mas, dentro de um exame sério, como é que a gente pode entender que haveria uma tortura física em seres que já não têm mais corpo físico? Ou como é que num exame sério a gente poderia entender que Deus permitiria uma tortura geral e aquele que fosse para o inferno não mereceria nunca mais um perdão? Então, dentro de um exame sério de discussão, a gente não consegue chegar a essa conclusão. E aí, o que as religiões fazem? Elas fazem isso aqui, ó. Ligado aos seus dogmas, as ideias nos tempos primitivos se faziam do mundo material e do mecanismo do universo. O destino que elas atribuem à alma não se concilia com o estado atual dos conhecimentos. Por quê? Porque antigamente, na época em que foram criadas essas teorias, a gente tinha um conhecimento apenas da matéria, né? Muito grande. Então seria normal uma tortura ou resolver os problemas com vingança, com violência. Por isso mesmo que no Velho Testamento, como a gente já estudou, nós tínhamos um Deus o quê? Um Deus vingativo, que para punir alguém matava o filho dessa pessoa, ou que punha fogo numa cidade inteira. Isso está atrelado ao conhecimento daquela época. E aí, o que acontece com essas religiões? Não podendo perder o exame das discussões, elas afastam esses mecanismos, esse raciocínio. Então, ela cria o dogma, e como não dá para sustentar, através de um exame sério, esses dogmas, né, aí são os dogmas mesmo, né? Eles afastam a discussão, né? Afastam o raciocínio e falam, é assim, o exame é esse. Né? Não há exame, não há discussão, é isso. É por isso que dentro de muitas religiões não há um debate, não há pesquisa, né? Como a gente encontra, por exemplo, no Espiritismo. Alguém quer fazer algum comentário? Uma aguinha aqui. Vamos lá. Item 14. Dessas divergências, no tocante ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Né? Porque dentro dessas divergências da religião com a ciência, né? Do dogma com o raciocínio, o que nasce? Nasce a dúvida e a incredulidade. Né? Eu passei por isso. Né? Eu tinha uma religião e eu atingi uma maturidade intelectual em que o que eu ouvia não fazia sentido algum.
E quando eu ia questionar, eu não podia questionar, ou eu não encontrava respostas. E aí eu abandonei a religião e passei a não acreditar em mais nada. Né? Falei, né, não, até em Deus eu cheguei a duvidar demais, né? Porque tudo que eu sabia sobre Deus estava dentro daqueles conhecimentos que eu aprendi naquela religião. Só depois, quando eu fui conhecer o Espiritismo, que me permitiu discutir, concordar, me permitiu discordar ou procurar uma resposta, que eu me encontrei novamente na religiosidade. Porque essas divergências, no tocante ao futuro e às coisas, nasce a incredulidade mesmo. Né? Entretanto, a incredulidade dá lugar a um penoso vácuo. Né? Porque a incredulidade dá um vazio dentro de nós. O que vai ser de mim quando eu morrer? Todo mundo vai morrer, isso a gente já sabe. E aí fica um vazio, uma dúvida, que pode gerar até medo, né? O homem encara com ansiedade o desconhecido que tem fatalmente de penetrar, que é a morte. Então o homem fica ansioso sobre isso. Eu volto aqui a citar meu avô. Meu avô, quando começou a ficar doente, ele começou a intensificar as perguntas sobre o espiritismo. E alguns meses antes de morrer, ele me pediu para virar espírita. Eu falei, vô, isso não existe não. Eu não posso, né, eu falar, agora o senhor é espírita. O senhor fique tranquilo, né? Tentei acalmar, conversar bastante, porque ele estava ansioso, ele percebeu que ele estava próximo da morte. E aí? Se você não tem conhecimento, se você não sabe o que vai acontecer, o que acontece? A gente foi com medo, né? Gela-o a ideia do nada. Diz-lhe a consciência que alguma coisa lhe está reservada para além do presente. Que será? Ó, a sementinha de Deus aqui em todo mundo. Ó. O ser humano sempre teve dentro de si essa dúvida, essa consciência, alguma coisa, uma intuição de que tinha alguma coisa depois da morte. Por isso que desde as religiões mais arcaicas a gente tinha aí essas dúvidas, essa adoração a deuses, porque a gente sempre teve esse indício dentro de nós de que a vida continua, né? Então diz-lhe a consciência que alguma coisa lhe está reservada para além do presente. Que será? Sua razão, com o desenvolvimento que alcançou, já lhe não permite admitir as histórias com que o acalentaram na infância, e nem aceitar como realidade a alegoria. Então não dá mais as historinhas que a gente aprendia antes, né? A gente vai chegar na porta, e vai ter alguém na porta, vai puxar a nossa capivara, vai falar, deixa eu ver se esse aqui pode entrar. Né? Isso aí a gente não dá mais, né? O nosso raciocínio não permite mais, né? E nem aceitar, né, aquela alegoria que está representada, né, no Evangelho como realidade, porque ela de fato é uma alegoria. Mas qual o sentido dessa alegoria? O que essa alegoria quer dizer? A ciência lhe rasgou um canto do véu. Não lhe revelou, porém, o que mais lhe importa saber. Ele interroga em vão, nada lhe responde ela de maneira peremptória e apropriada a lhe acalmar as pretensões. Então a ciência rasgou esse véu da alegoria. Né? Rasgou esse véu. E não lhe revelou, porém, o que mais lhe importava saber. A ciência não mostrou o que vai acontecer com a gente. Né? A ciência propriamente dita. Né? Então, a humanidade interroga em vão e não consegue ali uma resposta definitiva que lhe acalme. Por toda parte, depara com a afirmação a se chocar com a negação, sem que de um lado ou de outro lhe apresentem provas positivas. Daí a incerteza. E a incerteza sobre o que concerne à vida futura faz que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi,
para as coisas da vida material. Então, como o homem não consegue ter uma certeza absoluta, né? Não conseguia ter uma certeza absoluta do que vai acontecer, ele acaba se atirando nas coisas da vida material. Sabe aquela frase assim, ó, só se vive uma vez, né? Ou não vou aproveitar agora porque eu posso morrer amanhã. E aí o homem acaba procurando a felicidade nas coisas materiais, acreditando que a posse, a sensualidade exagerada, aqueles que a gente estudou aqui, não era um instinto, aquelas paixões exageradas, né, vão trazer alguma coisa. A incerteza do porvir faz com que o homem se atire de cabeça nessas questões da vida material, né? Fica à vontade, José. Você falou que podia interromper, né? Por favor, eu adoro ser interrompido. Então, dentro do que você está falando, dessa desesperança, né? Desse apego ao material, o Ian Stevenson, que todos conhecemos, né? Fez um estudo muito sério, americano, fez um estudo muito sério sobre a reencarnação. Tem um livro que um repórter conseguiu trabalhar com ele. Aí, o repórter, quando conseguiu a entrevista com ele, né, ainda todo cético, né, que viu aquele trabalho extenso, né, do Stevenson, perguntou para ele o que ele pretendia com aquele estudo. Ele disse, dar paz na terra, porque se o homem acreditar numa vida posterior e perder o medo da morte, eu acredito até que não haverá mais guerras. Muito interessante, né? E depois o jornalista perguntou para ele, e esse estudo, você realmente comprova, né, alguma coisa? Aí ele disse, olha, o que nós temos até hoje comprova a reencarnação. Ele falou, tudo na ciência é só matematicamente que é totalmente provado. Mas as evidências que nós temos da reencarnação pode fazer com que qualquer pessoa racional pode vir a acreditar na reencarnação com bases na evidência. Então, pensa bem, ele estava estudando, fez um estudo seríssimo, não só ele, a gente sabe que outros também fizeram, porque realmente, se o homem não tiver, né, uma explicação lógica para onde vai, de onde vem, ele não vai chegar a lugar nenhum. Né? O materialismo não traz ao homem nenhuma felicidade. Tanto é que nos dias do Kardec, a religião tinha deixado a humanidade na mão, totalmente desesperançada. Porque Verdade. a fé cega não levou a lugar nenhum, né? É isso mesmo. E o ser humano, por natureza, ele quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mesmo a pessoa que faz o maior mal do mundo, ela quer ser feliz. O problema é que ela está procurando o lugar errado. Então ela acha que talvez, exagerando aqui, ou pegando tudo para ela, ela vai ser feliz. E essa falta de perspectiva, como você bem disse, é o sofrimento maior. O que vai acontecer? Nós vamos perder as pessoas, né? E à medida que a gente estuda, e veja,
Nós que estudamos o Espiritismo, somos espíritos, acreditamos na reencarnação, pelo menos eu falo por mim, ainda dá um friozinho na barriga. Ainda dá um medo de perder alguém. Né? Se dá, hein, Caio? Então. Então, imagina quem não tem esse conhecimento. O medo é muito maior. Ou a pessoa que acha que vai para um inferno, por exemplo, para ficar lá a eternidade, o que ela vai fazer? Então, enquanto eu estou aqui na Terra, eu vou me esbaldar o mar, já que eu estou lascado mesmo, eu vou me esbaldar aqui em tudo que eu puder para aproveitar, né? Então, é muito interessante essa resposta aí que o cientista deu, porque é exatamente isso que Kardec está trazendo aqui, né? Aí Kardec continua assim, ó. O inevitável efeito das épocas de transição. Fui o edifício do passado, sem que ainda o do futuro se ache construído. Olha que frase sensacional. Nós vivemos uma época de transição, né? A gente até começou estudando isso, né? A gente começou pelo último capítulo, que fala bem disso. E o edifício do passado, o materialismo e tudo que ele acarreta, né? A posse, a violência, esse edifício está caindo. É que a gente está bem no meio da obra. O outro prédio, o prédio do futuro, né? Do amor, da fraternidade, ainda não está levantado. Então nós estamos no meio dessa bagunça aí da reforma. Né? E essa é a transição que a gente vive. Né? Aí Kardec continua assim, ó. O homem se assemelha ao adolescente, que já não tendo a crença ingênua dos seus primeiros anos, ainda não possui os conhecimentos próprios da maturidade. Apenas sente vagas aspirações que não sabe definir. Então é exatamente o momento que a gente vive, né? A gente não consegue mais acreditar nas historinhas que nós ouvimos quando criança. A gente começa a entender o sentido dessas historinhas, né? O menino que mentia muito e um dia cai no poço e ninguém vai ajudá-lo, a gente começa a entender o que significa. Não pode mentir. A gente está na adolescência. Nós ainda não estamos com maturidade suficiente para viver em paz. E, ao mesmo tempo, o que nos acalmava antes, aquelas historinhas que a gente falava que concordava e estava tudo certo, a gente duvida muito delas, do sentido literal delas. Então, nós estamos na adolescência. Estamos começando a rebeldia. Né? Começando a querer colocar umas roupinhas estilosas. Nós estamos nessa fase. E essa fase é muito importante, que é a fase da maturação. Né? Item 15. Se a questão do homem espiritual permaneceu até os dias atuais em estado de teoria, é que faltavam os meios de observação direta existentes para comprovar o estado do mundo material, conservando-se, portanto, aberto o campo às concepções do espírito humano. E realmente, né, a questão espiritual permaneceu. Então a gente vem falando aí que a ciência não crava, não prova, mas a ideia continuou. A ideia nunca acabou. Tamanha a força dela. E ficou em estado de teoria por quê? Porque a gente não conseguiu comprovar como a gente conseguiu comprovar no mundo material, né? Então, ficou a parte espiritual permaneceu num campo aberto de concepções. A parte física já não dá para discutir muito. Né? Como é que formou o planeta? A ciência fala isso. Há quem negue, quem tenha os dogmas, mas a ciência cravou. É assim. A parte espiritual está num campo aberto ainda. Né? E Kardec nos explica o seguinte. Ó. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, andou a errar de sistema em sistema no tocante ao mecanismo do universo e à formação da Terra. E realmente, enquanto a gente não conseguiu entender as leis da matéria, né, quando a gente não teve a ciência num ponto
de maturidade para poder falar, ó, a Terra é redonda. A gente ficava achando, a gente estava errando, né? Andou errar de sistema em sistema. A gente achava que a Terra era plana, que se o navio fosse numa direção ele caía, né? A gente precisou da ciência, observar vários cientistas, né? Uma construção de um corpo teórico para a gente conseguir, o homem ir à Lua, sair da nossa esfera, para a gente poder ver, para poder entender como é aquilo. Até a gente chegar nessa conclusão, a gente errou muito, né? Porque a gente não tinha conhecimento. O que se deu na ordem física, deu-se também na ordem moral. Então, se na ordem física a gente errou muito porque não tinha conhecimento, na ordem moral a mesma coisa, né? Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis a que se acha sujeito o princípio espiritual. Estava reservado à nossa época esse conhecimento, como esteve aos 2 últimos séculos os das leis da matéria. Olha como que as coisas acontecem no seu tempo. A humanidade se desenvolveu e foi conhecendo as leis da matéria, pelo menos a base, até um certo ponto. E a nossa época, né, desde Kardec até agora, ficou o estudo do princípio espiritual, da ideia moral, o estudo da moral. Então hoje a gente sabe, a gente tem um conhecimento moral para tratar melhor o próximo. O conhecimento a gente tem, às vezes a gente não aplica, mas a gente começa a ter um conhecimento já. E principalmente nos estudos das matérias relacionadas à humanística, a gente entende a importância do estudo, do tratar o próximo, e a gente está desenvolvendo cada vez mais isso, né? Então, cada coisa a seu tempo. Item 16. Caio, Boa vontade, Verinha. é isso mesmo. O bom desses estudos é que a gente percebe que o homem está evoluindo. Verdade. Né? Eu me lembro, quando eu era pequena, que morria uma pessoa, os que ficavam não aceitavam, quase derrubavam o caixão, ficava aquela coisa. Agora o entendimento é outro. Então, o ser humano está evoluindo. E isso é muito legal, né? Isso nos dá esperança, né, Vera? Porque às vezes a gente dá uma desanimada, né? Fala, que mundo é esse, meu Deus? Mas a gente tem que perceber isso, que o mundo está evoluindo muito. Né? A gente só tem que olhar direitinho, né? Item 16. Até ao presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica é aquilo que está fora da parte física, né? Que vai além da esfera material. Então, até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. Então, até então, tudo que era além da matéria era só uma especulação ou só uma teoria. Agora vem a terceira revelação, para impactar o nosso globo. No Espiritismo, é inteiramente experimental. E a gente viu que é inteiramente experimental. No Espiritismo, o que é teoria, ela surge da observação. A comprovação surge da observação. A técnica elaborada pela equipe, por Kardec, foi da observação. Então, a gente está experimentando. O conhecimento que a gente tem, ele veio através da experimentação. Né? Com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, o homem se achou na posse de um novo instrumento de observação. Ouvir os espíritos, o que eles têm para nos dizer, entender a mediunidade, estudar essa faculdade, nos permite agora entrar nesse campo experimental do princípio espiritual. Que o princípio espiritual até então era só teórico. Agora não. Agora a gente está experimentando. A gente está vendo isso na prática.
A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para os dois, para o dos infinitamente pequenos. Então, como a gente estudou lá atrás, a gente achava que o Sol era menor que a Terra. A gente achava que o Sol girava em torno da Terra. O telescópio mudou essa teoria. A gente viu a sombra da Terra na Lua. A gente conseguiu fazer os nossos cálculos, ver que existem outros planetas. E o microscópio mostrou as bactérias, o mundo que a gente não via. A mesma coisa aconteceu no mundo espiritual, através do quê? Da mediunidade. Então, a mediunidade foi um instrumento pelo qual a gente viu o mundo espiritual. E a gente vê o mundo espiritual, né? Permitiu-se explorassem, estudassem, por assim dizer, né, ou divisão, as relações daquele mundo com o mundo corpóreo, que no homem vivo se destacasse do ser material o ser inteligente, e que observassem os dois a atuar separadamente. Então a gente pôde observar a relação, que é uma relação incessante, do mundo espiritual com o mundo material, que o espírito ele é destacado, né? Ele é independente, né? do corpo, que a atuação é diversa. Então a gente aprendeu isso, né? Através da mediunidade. Uma vez estabelecidas relações com os habitantes do mundo espiritual, possível se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pode-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o de que careciam os anteriores comentadores da Gênese, para compreenderem e lhe retificarem os erros. Então, olha que bonito. A partir da mediunidade, a gente consegue observar os habitantes do mundo espiritual, a marcha, a evolução do mundo espiritual, que a narrativa dos espíritos nos mostra uma evolução da alma, né? Então, por fim, agora a gente pode estudar o elemento espiritual. Até então, a gente só estudava o elemento físico, a filosofia discutia o princípio espiritual. Agora dá para estudar, é o que a gente está fazendo aqui. É o que pessoas como Nossa, esqueci o nome dele. Aquele professor de história que é do Luz e Amor, Adolfo. É que o Adolfinho adora isso. Que o Adolfinho adora estudar cientificamente o elemento espiritual. E agora, a partir daí, agora a gente já tem o que aqueles comentadores da Gênese antigamente não tinham para poder falar da Gênese. Então, agora, a gente pode retificar esse entendimento da Gênese, né? A gente pode entender o que a alegoria quis dizer. A gente não precisa entender ao pé da letra o que está escritinho. A gente consegue estudar. Olha a terceira revelação aqui, que a gente estudou um pouquinho para trás. É bonito demais, né? Item 17. Estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contato, os dois são solidários. Ambos têm a sua parcela de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, né, o mundo espiritual, tão impossível seria constituir-se uma Gênese completa quanto a um estatuto